O amor de Deus pelos homens. Uma aproximação que transforma. Deus aproximou-se de Adão para vestir o pecador. Gênesis 3:21 nos diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aqui, nesta história, no meio da maior tragédia da humanidade, encontra-se a revelação de sua maior esperança, pois é nesta narrativa de pecado, julgamento e morte que pela primeira vez encontramos a mensagem do Evangelho Salvador e a figura do Cordeiro de Deus, Yeshua, Jesus, o Messias prometido. Deus se aproxima de Adão, mesmo após o pecado, para vesti-lo com túnicas de pele, demonstrando cuidado e misericórdia. No entanto, essas coberturas eram insuficientes, tanto física quanto simbolicamente. Essa ação divina ela é muito significativa em vários aspectos. Simbolismo da túnica de peles. Provisão e cuidado. Deus provê para Adão e Eva roupas mais duráveis e adequadas do que as que eles mesmos haviam feito. Isso demonstra o contínuo cuidado de Deus por eles, mesmo após o pecado e a queda. Existe aí o sacrifício implícito. Para fazer as túnicas de pele, um animal teve que ser sacrificado. Isso pode ser visto como o primeiro exemplo de morte como resultado do pecado, um símbolo do sacrifício futuro de Cristo, que viria para cobrir os pecados da humanidade. Pode ser visto também como cobertura do pecado. As roupas de pele simbolizavam a cobertura do pecado de Adão e Eva. Isso prefigura a justiça que Deus proverá ou provera na realidade através de Jesus Cristo, cobrindo a nossa vergonha e pecado. É visto como justiça e misericórdia. A ação de Deus mostra a sua justiça, já que o pecado requer uma consequência que é a morte, e a sua misericórdia. Ele mesmo provê a solução para cobrir a vergonha do pecado. Uma restauração relacional. Vestindo Adão e Eva, Deus está restaurando em parte o relacionamento quebrado com eles. Embora a punição pelo pecado seja inevitável, Deus não os abandona completamente. Comparação com os aventais de folhas. As folhas de figueira que Adão e Eva utilizaram foram uma tentativa humana de enfrentar as consequências do pecado. Mas, por outro lado, as túnicas de pele criadas por Deus simbolizam a provisão divina e a maneira correta de lidar com o pecado. Esta passagem carrega um profundo significado espiritual, ressaltando a necessidade da intervenção divina para tratar do pecado e a misericordiosa provisão de Deus para a humanidade caída. Deus aproximou-se também de Enoque para andar com ele. Gênesis 5:24. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Duas palavras revelam a relação de Noé com o Senhor. Graça e justo. Graça é o amor e favor imerecido de Deus que nos mostra nossos pecados e nos dá fé para buscar salvação. Justo se refere à nossa posição correta diante dele, diante de Deus, alcançada ao responder à graça com fé em Deus e na sua provisão para o pecado. Deus caminha com Enoque, simbolizando assim uma íntima comunhão de amizade. Esta passagem ela é muito notável por várias razões. Primeiro, andar com Deus. A frase andou Enoque com Deus indica um relacionamento íntimo e contínuo com Deus. Isso sugere que Enoque viveu uma vida de fé, obediência e comunhão espiritual com Deus, diferenciando-o dos outros de sua geração.
No contexto bíblico, andar com Deus implica viver de acordo com os caminhos e os mandamentos de Deus, demonstrando uma vida de piedade e retidão. Não apareceu mais. Bom, essa expressão indica que Enoque não experimentou a morte como os outros seres humanos. Sua ausência física foi notada, mas não havia um corpo ou morte comum a ser relatada. Deus tomou para si. Esta frase ela é interpretada como Deus levando Enoque diretamente para a sua presença sem passar pela morte física. Esse ato de Deus é visto como uma aprovação divina da vida de Enoque e uma recompensa por sua fidelidade. Significando que Enoque é um exemplo de alguém que viveu de maneira justa e foi recompensado de forma extraordinária por Deus. Ele serve como modelo de fé e piedade. A menção de Enoque aí no Novo Testamento reforça a sua importância. Em Hebreus 11:5 é dito que, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E que isso confirma? Isso confirma que a sua vida de fé foi reconhecida e honrada por Deus. Em Judas 1, 14 e 15, Enoque também é mencionado como um profeta, enfatizando seu papel e importância na narrativa bíblica. Bom, temos aí o contexto e comparação. A vida de Enoque ela é relatada em um capítulo que detalha a genealogia desde Adão até Noé, onde a maioria dos patriarcas são descritos com a fórmula viveu X anos, gerou filhos e filhas e morreu. A exceção de Enoque destaca aí sua singularidade e o significado de sua vida e destino. Em resumo, Gênesis 5:24 sublinha a vida justa e a comunhão íntima de Enoque com Deus, resultando em sua remoção direta da terra, sem experimentar a morte, simbolizando aí uma recompensa divina por sua fidelidade e oferecendo esperança de uma vida eterna para os justos. Aproximou-se também de Abraão para ser seu amigo. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão que faço? Gênesis 18:17. Deus está prestes a trazer sua ira sobre Sodoma e Gomorra, mas antes de qualquer coisa ele compartilha seus planos com Abraão. Esta passagem revela o relacionamento especial entre Abraão e o Senhor, ilustrando também o tipo de relacionamento que é possível para todo homem piedoso hoje. Qual o contexto dessa narrativa? Bom, Gênesis 18 narra aí a visita de 3 homens a Abraão, anunciando o nascimento de Isaque e a iminente destruição de Sodoma e Gomorra devido à sua maldade. O versículo 17 introduz a reflexão divina sobre revelar a Abraão esse plano de destruição. Abraão, descrito como amigo de Deus, tem uma relação especial que implica transparência e confiança. Deus envolve Abraão em seus planos, dando-lhe a responsabilidade de interceder. Deus deseja ser transparente com os seus seguidores fiéis. Incentiva os crentes a buscar uma relação íntima com Deus. Chama os seguidores a participar ativamente dos propósitos divinos. Convoca os crentes a interceder pelas nações e comunidades. Deus valoriza os relacionamentos e chama seus seguidores a serem parceiros em sua obra neste mundo. Deus também, através do seu amor, aproximou-se de Jacó para abençoá-lo. Gênesis 32:30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. O primeiro encontro foi no lugar chamado Betel, em Gênesis 28:10-22. Em Betel, Jacó viu uma escada, assim como em Jaboque ele viu o Senhor. Em Betel, Jacó tornou-se um homem crente. Em Jaboque, ele se tornou um homem quebrantado. Em Betel, Jacó tornou-se filho de Deus.
no Jaboque, ele tornou-se um santo de Deus. Em Betel, ele morreu para os seus pecados. Em Jaboque, ele morreu para si mesmo. Ele deixou Betel com passos rápidos. Ele deixou Jaboque mancando permanentemente, mas com um coração mudado para sempre. Deus abençoa Jacó, transformando sua vida e seu nome após um encontro divino. Deus também aproximou-se através do seu amor de Jó. Para quê? Para restaurá-lo. Jó 42, você pode ver que no versículo 10, o que o Senhor Deus fez. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. Deus então restaura a vida de Jó, devolvendo a ele tudo em dobro após seu período de sofrimento e provação. Embora todas as pessoas que vivem neste mundo queiram mais das coisas deste mundo, parece haver poucas pessoas que buscam mais o reino espiritual. No versículo 12, a gente lerá que o Senhor abençoou o último fim ou estado de Jó mais do que o seu início. Mais, em maior quantidade, em maior medida, em maior grau ou número. Ou seja, o Senhor trabalhou na vida de Jó para lhe dar mais no final de sua vida do que ele tinha no início de sua vida. Mais de Deus é um caminho de santidade. Mais de Deus é um caminho de honestidade. Mais de Deus é um caminho de humildade. Há um preço no mais. Mas não é barato. O preço envolve a perda de tudo o que valorizamos. Obter mais requer viver com menos. Deus aproximou-se de Paulo para animá-lo. Atos 18, 9 e 10 nos diz assim: E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Deus se encontra com Paulo e o encoraja em meio a desafios, garantindo sua presença e também proteção. Qualquer pessoa pode louvar a Deus quando tudo está bem em sua vida. Mas é preciso, como Paulo, como Jó, é preciso muita fé. Louvar a Deus quando tudo desmorona. É aí que o verdadeiro eu é visto com mais clareza. Deus aproximou-se de João para fortalecê-lo. Apocalipse 1,17 diz assim: E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. João vê Jesus e desmaia. Jesus, em graça e misericórdia, levanta seu servo e fala de paz ao coração de João. Que Salvador nós temos! Deus fortalece João, revelando-lhe visões e mistérios enquanto está exilado. Procuramos mostrar como Deus, em seu infinito amor, se aproxima de diversos personagens bíblicos, transformando suas vidas de maneiras profundas e significativas. Foi o sangue de um cordeirinho que fez com que o anjo da morte passasse por cima dos filhos de Israel. Foi o sangue de touros, bodes, bezerros, pombos e rolas que expiou os pecados de Israel por muitas centenas de anos. Mas é o sangue de Jesus, e somente o sangue de Jesus, que lava as manchas do pecado e faz do homem uma nova criatura. É somente o sangue de Jesus que pode salvar um pecador perdido e torná-lo um santo de Deus. Muito obrigado e até um próximo vídeo.